Para quantas universidades devo aplicar para o doutorado? Igor, isso foi uma pergunta que eu respondi no nosso plantão da mentoria. Falaram assim, Catarina, eu vi que você aplicou para 7 universidades, sendo que o Matheus sempre fala para aplicar no mínimo para 9. É o seguinte, essa defesa do Matheus de ser 9 universidades, eu acho ela super válida para quem está fazendo graduação. Porque na graduação a gente tem um aplicativo conhecido como Common App. O Common App é basicamente você entrar numa plataforma online, você preencher suas informações. Ah, eu sou latino, eu sou branco, eu sou preto, eu sou indígena, eu sou... Você vai fazer essas informações básicas, tá? E daí, toda vez que você quiser aplicar para uma universidade nova, é só você usar esse Common App, porque ele vai basicamente repetir todas as informaçõezinhas que você já fez. Agora, para o mestrado, não existe Common App, tá? A gente tem que fazer a aplicação uma por uma. É muito trabalhoso, é chato, é uma coisa que demanda dedicação. Então, eu acho que a mesma coisa vale tanto para o mestrado quanto para o doutorado, tá? Isso depende muito de você. Por quê? Se você não for pedir fee waiver, você tem que ter em mente, lembrando que o fee waiver é a taxa de isenção do application, tá? Se você não fizer pedido de fee waiver, você vai ter que pagar todas essas universidades. Só aí a gente já tem que calcular. Eu tenho um orçamento de, sei lá, eu tenho um orçamento de $300. Se cada universidade custa $50 para fazer o application, então eu posso me aplicar para 6 universidades. 6 vezes 50, 300. Outra coisa, se você estiver dependendo de fee waiver, Catarina, eu não tenho grana para fazer a minha aplicação, é muito caro, a inflação está muito pesada. O que pode acontecer é você fazer o pedido, ele ser aprovado, beleza, e você pode fazer o pedido e não ser aprovado. Então, tem um pouco dessa inconstância, e daí... Lembrando que o fee waiver você também tem que pedir universidade por universidade. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é que você vai ter esse trabalho individual com todas as universidades. Então, basicamente, cabe a você decidir se você quer se dar ao trabalho de fazer isso com 10 universidades diferentes, ou se você não tem paciência para isso, você quer fazer só para, sei lá, 4 universidades diferentes. E se você tem grana para isso, caso o seu fee waiver não seja aprovado, tá? Porque isso rola também. Então, basicamente, é essa matemática de bom senso que a gente tem que fazer. Ótima pergunta também. O João perguntou: as universidades lá fora ligam se estudamos em instituições públicas ou privadas? E qual o peso de nosso histórico escolar e acadêmico no processo de aplicação para mestrado? Gente, com certeza não. Essa coisa de público-privado é um estigma muito grande aqui no Brasil, mas lá fora não tem isso, tá? Não achem que universidade pública versus universidade privada, uma é melhor que a outra, porque não existe isso. Vai de acordo com o ranking mesmo da universidade, e eles acreditam que aqui no Brasil também é. E qual o peso de nosso histórico escolar e acadêmico no processo de aplicação para o mestrado? Peso muito grande, tá? Para o mestrado você não precisa de histórico escolar, só histórico acadêmico, né? Que no caso é o da sua graduação. A partir do momento que você entra na graduação, você não fala mais de nada que você teve no ensino médio, na escola, nada disso. A partir do momento da graduação, você só fala de experiências que você teve ali na graduação para frente. Qual o peso? Eu acho que, assim, muita gente fala assim, Catarina, eu não tive notas muito boas na universidade. Eu acho que tá ok isso, contanto que a gente volta na história da escala, né, da balança. Você tem que ser muito foda numa coisa para não ser tão boa na outra, tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma carta de uma Statement of Purpose, uma SOP muito boa, vamos fazer um resume maravilhoso, bonitão, vamos tentar chamar a atenção das pessoas para outras coisas além da nota, ou então do nosso histórico escolar no geral, tá?